Essa é a nossa 7ª bem-aventurança. E é sobre ela que nós estaremos falando nessa noite. Bem-aventurados pacificadores. E eu convido você a deixar sua Bíblia aberta aí em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Versículo 9. Vamos ler juntos? Vamos lá? Pois serão chamados filhos de Deus. Esse tema, bem-aventurados, foi escolhido pelo Departamento Nacional de Jovens para comemorarmos o Dia do Jovem Cristão Evangélico, que será sábado agora. Então, em 1975, se eu não me engano, foi criado o Departamento Nacional de Jovens, em 1975. Eu ainda não tinha nascido, mas já haviam jovens que serviam ao Senhor e se juntaram para mostrar que Deus é poderoso para agir na vida de um jovem. Sábado nós vamos comemorar então com nossos jovens. Sábado à noite tem a nossa programação. E apesar de ser o tema escolhido para os jovens, é um tema da vida de cada cristão. Bem-aventurados. Pastor Hernando Dias Lopes diz que se a igreja precisa de algo hoje, ela precisa dessa bem-aventurança. Ser pacificadora. Vamos falar mais uma vez então? Vamos lá? Nosso versículo-chave. Vai lá, Davi. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eles serão chamados filhos de Deus. Entender que o Senhor é Deus que nos chama para sermos pacificadores. O século XX começou com profundo otimismo em todas as nações. Mas veio a Primeira Guerra Mundial e cerca de 30 milhões de pessoas foram mortas só na Primeira Guerra Mundial. Logo depois veio a Segunda Guerra Mundial e então foram 60 milhões de pessoas que pereceram. Depois disso, veio o comunismo, e então levou milhões à morte. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou tão preocupado com a paz mundial, que em 1945 surgiu então as Nações Unidas. Então, o propósito de criar as Nações Unidas era: nós já tivemos 2 guerras, então vamos tentar fazer alguma coisa para trazer paz. E o tema das Nações Unidas era libertar as nações vidoras do flagelo da guerra. Mas o problema é, nós ainda temos guerras. Não é com a criação das Nações Unidas que as guerras cessaram. Por quê? Porque falta paz. Existem 400 referências na Bíblia com relação à paz. As escrituras começam com paz lá no Jardim do Éden, lembra? Como era perfeito
E o homem desfrutava de tudo aquilo em paz. Mas termina Apocalipse também com a promessa da eterna paz. Então, o pecado veio para interromper a paz para o homem. Mas o Senhor Jesus veio para trazer a paz para o homem. Amém, irmãos? O Senhor é conhecido nas Escrituras como Deus da paz, o príncipe da paz, o Senhor da paz, o Rei de paz. Esse é o seu Deus. Esse é o meu Deus. Então, por que a gente vê tantas coisas acontecendo que não tem nada a ver com a paz de Deus? Porque, infelizmente, o pecado e o inimigo de nossas almas trabalham em favor disso. Falta de paz. O pastor Hernando Dias Lopes, ele comenta uma coisa interessante. Ele diz: a nossa paz, ou a paz que o mundo tem para oferecer, às vezes, é a paz do cemitério. É essa paz que você quer? Você já viu que tem pessoas que passam a vida toda brigando, mas você vai lá no cemitério, está enterrada uma do lado da outra, estão lá em paz, não tem mais briga, acabou. Você passa no cemitério, você vê um vizinho que brigava com o outro, morreu, está lá perto também, mas hoje ninguém briga mais. Então, paz verdadeira, o pastor Hernando Dias Lopes diz, não é ausência, às vezes, de situações ou de conflitos. Porque a gente acha que paz em Deus não vai ter conflito. Não, irmão. Às vezes vai. E às vezes pesado. Paulo teve conflito com Barnabé por causa de João Marcos. E foi uma discussão lá, né, Bill? O negócio foi feio. Acabou que a discussão terminou. O Barnabé foi para um lado com o João Marcos e o Paulo foi para o outro lado. Então, paz não é ausência de situações ou de problemas. Isso daí é paz do cemitério, diz Hernando Dias Lopes. Lá no cemitério tem paz, porque não tem ausência, ou porque tem a ausência de situações ou de problemas. É a presença de Deus em nossas vidas que é poderosa para manifestar a verdadeira paz. Amém, irmãos? Ele é o príncipe da paz. Santo Agostinho entende a 7ª bem-aventurança dizendo que ela é um chamado para buscar a paz com Deus, mas também consigo mesmo e com os outros irmãos. Então, se você quer ser um pacificador, conforme diz Mateus 5, você precisa entender que a paz começa com Deus, se manifesta em você, mas vai abençoar a vida dos outros. São Tomás de Aquino diz que a 7ª bem-aventurança é como um convite para cultuar a virtude da paz, que ele associa à ordem e à harmonia interior, mas também exterior. Os pacificadores são aqueles que trabalham, preste bem atenção, irmãos, ele trabalha para promover a paz e a justiça no mundo. Mas o interessante é também que o pastor Hernando Dias Lopes diz que aonde mais a gente precisa de paz é aonde a gente menos tem paz. Aonde é? Aonde é, irmãos? Hein? Na família, em casa.
Eu me lembrei agora aqui, né? Da história do camarada que chega em casa e ele tá querendo paz. E ele chega em casa e aí ele fala para a esposa, abre a porta, a esposa está em casa. Oi, meu bem, meu amor, me traz um copo de água aí, rapidinho, antes que comece. Ela foi lá, pegou o copo de água, deu para ele bebeu. Meu amor, me ajuda aqui, me ajuda a tirar esse sapato aqui, essa meia tá me matando, rápido, antes que comece. Ela foi, ajudou ele. Meu amor, pegue lá um copo de refrigerante duro, de suco, se tiver, rapidinho para mim, antes que comece. Ela virou para ele e disse, ô, seu folgado, tu chega em casa pedindo isso, pedindo aquilo, pedindo um monte de coisa, tu não me dá bom dia, tu não fala comigo direito, tu é só pedindo. Ele virou e disse, pronto, começou. Aonde mais a gente precisa de paz, às vezes é onde não tem paz. O contexto bíblico da 7ª bem-aventurança, com o tema de paz, ela não ecoa só em Mateus, mas ela ecoa em toda a Bíblia. Vamos ler juntos Salmo 34:14. Vamos lá? Salmo 34:14. Vamos lá, Davi. Juntos, irmãos. Afasta-te do quê? Faz o quê? Busca o quê? E segue. Tem um monte de gente que só busca, mas não segue. Me lembro de uma professora minha que eu tinha de língua portuguesa, e todo mundo sabia que ela era budista. E uma vez uma irmã da igreja, da nossa igreja, estava lá com ela, e ela começou a falar mal de cristãos e tudo, e falando isso, ela disse, rapaz, quem é bom mesmo é Buda. Buda que é bom. Por isso que eu gosto de Buda, porque Buda pregava a paz, ele buscava sobre a paz, e ele queria, almejava a paz, ele falava da paz. Aí a irmã pulou e disse mesmo, enquanto a senhora segue um que só buscava, eu sigo o verdadeiro. A paz que ele me dá excede todo o nosso entendimento. É o que o salmista está dizendo. Não é só falar de paz, mas é seguir a paz. Lucas 10, versículo 5. Olha o que Jesus está falando. Lucas 10, 5. Vamos ler juntos. Em qualquer... A paz esteja nessa casa. Parece que Jesus sabia que na casa de muito crente às vezes falta paz. Pacificadores, irmãos. Ser um pacificador envolve não só falar de paz, mas promover a paz e a harmonia entre as pessoas, trabalhando para resolver conflitos e promover a justiça e a reconciliação. No contexto bíblico, ser um pacificador também implica em ser um agente de Deus na promoção do reino da paz. Então a gente fala de paz, mas a gente promove a paz e a reconciliação. E aonde tem que começar isso? Em casa. Em casa, meus irmãos. O significado de ser pacificador, a definição bíblica diz que ser pacificador envolve justamente esses resultados, promover a paz e resolver conflitos. Quem não resolve conflitos, cria conflitos. Aí eu faço uma pergunta para você, lá na sua casa tem mais gente criando conflito ou resolvendo conflito? Se tiver mais gente criando conflito, é porque está precisando pelo menos de um pacificador lá, que Deus quer levantar para resolver. Irmãos, e Deus sempre vai levantar. Você já viu isso?
Deus sempre vai levantar. Quando o negócio está fervendo, às vezes, é o marido que está fervendo, é a esposa que está fervendo, é o filho que está fervendo, e aí Deus vai tocar em alguém em nome de Jesus, para alguém se levantar naquela hora como pacificador. Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Vamos ler juntos. Vamos lá? Se possível, peraí. Paulo está dizendo, se possível, se depender de quem? Depender de quem, irmãos? Não, é de você mesmo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, se depender do pastor Zarias, não, pastor? Se depender do pastor Arias, se depender de você, viver em paz com quem? Só com a minha família. Com todos. Porque Paulo está dizendo, depende às vezes mais de você do que dos outros. Irmãos, lembra, Jesus está falando com quem é do reino, com quem é servo, com quem pertence a Deus. Então ele vai cobrar de quem? De nós. Às vezes, falta paz em casa, e não culpa o diabo, não. Porque a gente tem uma mania de tudo culpar o diabo. Às vezes, não está tendo paz, é porque nós estamos ausentes de se levantar como pacificador para resolver conflitos. Já disse alguém, quem não resolve conflito, causa conflito. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. O que é que nos diz lá? Gálatas 5:22. Vamos ler juntos. Mas amor, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Então lá no meio do fruto tem o quê? Paz. Eu estava ouvindo hoje uma palavra do pastor lá de Goiânia, pastor Leandro Peixoto. E ele disse assim, irmãos, o problema é que às vezes eu não quero ser a solução do problema. Eu quero causar problema. E nesse meu âmbito de querer causar o problema, eu não vejo o quanto eu estou fazendo o problema crescer e aparecer. Nós não fomos chamados para criar problema, irmãos, mas para resolver problemas, amém? A paz que cultiva vem de Deus e se manifesta na vida que foi transformada pelo Espírito Santo. Então, se a paz faz parte da vida de quem é transformado, qual é a característica de um pacificador? Vamos ver. Pastor, acha aí para mim, Mateus 11:29. Irmã Erlene, acha aí, Efésios 4:32. Irmão Bill, acha aí, Tiago 3:17. Tiago 3:17. Aí eu vou pedir para a irmã Marcela achar 2 Coríntios 5:18 e a irmã Angelina acha Romanos 14:17. O que é que diz de um pacificador? Primeiro, o pacificador é o quê? Mateus 11:29. Mateus. Mas sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. O Senhor é o quê? Manso
e humilde. E ele fala para nós sermos o quê, irmãos? Manso e humilde. Ele diz: aprendam de mim, ou aprendam comigo. Então, lembra que a mansidão é outra bem-aventurança que a gente já passou por ela. Então, os pacificadores são humildes, são mansos. Essas são as características que permitem resolver conflitos com gentileza. Você chegar para resolver um conflito, batendo em todo mundo, botando todo mundo para correr, que conflito que eu vou resolver? Nenhum. Vai aumentar mais o conflito. Efésios 4:32. Efésios 4:32. Seguros para convosco, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, para ser pacificador, eu tenho que fazer o quê, irmã Erlene? Perdoar uns aos outros. A prática diária do perdão é uma característica do pacificador. Talvez seja por isso que Jesus diz que são 70 vezes 7 por dia que a gente vai ter que perdoar. É muita coisa. E durante um dia. Um pacificador, irmãos, deve praticar e Deus vai levar ele a praticar. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não tem costume de praticar o perdão, é aí que Deus vai pegar você. Ele vai levar você a praticar o perdão, porque Ele quer que você seja um pacificador. Um pacificador deve praticar o perdão. E essa é a necessidade essencial para a verdadeira paz. Tiago 3,17. Tiago 3,17. O que é que diz lá? Tá? Pode ler. A sabedoria mental é primeiramente pura e compassiva, gentil, tratável, cheia de misericórdia e construtiva, sem parcialidade, sem juízo. Essa sabedoria, ela é o quê? Pacífica. Pacífica. Ela tem paz. Deus nos dá sabedoria na hora que a gente precisa para ter paz. Ele vai dizer logo: para bem aí que esse negócio não tá bem não. Hoje a gente estava lá conversando com os pastores sobre o percurso da Marcha para Jesus que nós vamos fazer. E aí eu falei do percurso que a gente está acostumado a fazer. Depois eu disse: pastores, eu estou trazendo uma nova proposta para a gente fazer um percurso mais simples e mais curto. E aí eu apresentei. Aí alguém pegou e disse mesmo: pastor, e se a gente colocar um outro percurso? Eu disse: pois diga, qual é esse outro percurso? Aí o pastor foi lá, começou a falar o percurso do dia. Aí eu disse: vocês estão vendo que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros surge a palavra sábio. Aí na hora que a gente foi votar, eu perguntei: quantos querem na terceira opção? Todo mundo concordou. Então, se fosse para levantar polêmica naquela hora ali, meu irmão, ia criar uma grande confusão. Deus nos dá sabedoria e discernimento. Amém, irmãos? 2 Coríntios 5,18. 2 Coríntios 5,18.
Então, quem nos reconciliou? Primeiro, Deus. E depois ele faz o quê? Ele nos dá o ministério da reconciliação. O Deus de paz nos chama para ter paz com Ele. E nos fala para nós também levarmos paz para outros. Romanos 14, 17. Romanos 14, 17. O reino de Deus é o que, irmãos? A justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus não tem nada a ver nem com comida e nem com... É bom comer, é bom beber, mas melhor ainda é ter paz. É Provérbios que diz, né? É melhor uma casa com paz do que uma casa com churrasco e cheia de confusão. Você já foi a algum churrasco que teve confusão? Eu já fui. E deixa eu falar para você, a carne parece que fica pior com confusão. Mas às vezes não tem carne, pastor, para o churrasco. Pois é, mas tendo já paz, já é uma bênção. A Bíblia nos dá, irmãos, alguns exemplos de paz. O próprio Senhor Jesus, vamos ler juntos, Isaías 9, 6. Isaías 9, versículo 6. Vamos ler juntos. O Senhor Jesus é conhecido como? Isaías 9, 6. Vamos ler juntos? Porque o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Príncipe da Paz. Príncipe do quê? Cristo é o modelo perfeito de pacificação. E nós devemos seguir o seu exemplo. Mas a Bíblia mostra um outro pacificador. Quem, pastor? Gênesis 13. Gênesis 13, versículo 8. Para a gente terminar. Gênesis 13, 8. Abraão disse a Ló: não haja desentendimento, nem, pois somos. Está aí o pacificador. A briga não era nem com ele, eram os pastores que estavam brigando. Mas Abraão foi lá e disse: ei, bora resolver esse negócio aqui. Deus nos chama para ser pacificadores que resolvem. Amém, irmãos? Atos 9, 27. Atos 9, 27. Atos 9, 27. Então, Barnabé, tomando consigo, levou-os aos apóstolos e lhes contou. Quem é que Barnabé levou lá a apresentar? Paulo. E a confusão era: tira esse homem daqui, pelo amor de Deus. Não dá para ficar com esse homem aqui, não. Olha, tira ele, ele mata a gente, ele manda prender. Esse homem está fingindo. E Barnabé vai lá e diz: calma. Calma. Vamos entender que Deus fez algo na vida desse homem. Irmãos, a recompensa do pacificador é que um dia ele vai ser reconhecido como filho de Deus. Quando você causa
paz em meio a uma situação ou a um conflito, as pessoas vão ter que reconhecer: Deus está agindo no nosso meio, através do seu filho, através de você. Fique de pé, em nome de Jesus, irmão. Romanos 8,14, a gente lê juntos. Vamos lá? Romanos 8,14. Todos juntos? Pois todos os que são... O que é que mostra que você é filho de Deus? Não é o barulho que você faz, não é a oração bonita que você invoca, não é o seu jeito de se vestir. O que mostra que você é filho de Deus é quando o Espírito Santo dirige a sua vida. E o Espírito Santo nos dá sabedoria e entendimento para resolver conflitos, para trazer paz aonde a gente está. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.